Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje é exatamente 26 de maio de 2023 e estamos nós reunidos para estudarmos a obra Ave Cristo. Nós vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, que será feita pelo nosso querido amigo Tarcísio. A nossa irmã Aramita hoje não pôde se fazer presente, mas ela está bem, foi jantar com o esposo, né, Carla? Isso. A tia Carla poderá comentar um pouquinho o nosso último estudo. Vamos orar. Amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga aqui presente, mais uma vez queremos agradecer por mais essa oportunidade que estamos tendo de estudo e ver que nossos irmãos do passado sentiram e passaram, os erros que estamos tendo, eles também tiveram, mas aprenderam e estão aprendendo. Que possamos seguir o mesmo passo, entender os erros, praticá-los, para que possamos mudar para melhor, entender que a vida continua, que já estamos há muito tempo longe do Pai, que possamos realmente mudar. Senhor, graças te damos pelas bênçãos que estamos recebendo, que possamos usufruir, internalizar e praticar todos os bens que estamos recebendo, que possamos a cada dia dar mais um passo em tua direção. Obrigado por mais oportunidade. Que assim seja. No nosso último estudo, nós vimos, depois da morte de Helena, as transformações que aconteceram na vida de Tassiano. Mais detidamente, na mudança dele de classe social, digamos assim. Ele deixou de ser aquele romano rico e passou a procurar trabalho. Foi difícil, ele ficou muito entristecido, porque as pessoas com quem ele andava outrora agora viram a cara, riem, fazem gracinhas pelas costas dele, né? Então, mas ele balançava, mas por Blandina e por Quinto Celsus, ele continuava. E até que ele se tornou um grande corredor de cavalos, né? Passou a ser o Ayrton Senna E aí isso deu para ele um bom recurso. Ele contratou instrutores para as crianças, e ele está tendo uma boa vida em relação ao que ele estava meio que sem grana, já que se manter, né? Os dinheiros de Roma e de Opílio Venturo e da filha dele não vinham mais, né? Ele estava já sozinho lá. E ele percebeu que a Blandina não melhorou, ela sempre com a saúde muito frágil, né? Uhum. E ela continua ainda definhando, mas ela e Quinto Celso fizeram uma amizade, e ele notou que a influência de Celso, ela se tornou cristã. Não era do gosto dele, mas como era o que dava alegria para ela, ele não tirou isso dela. E nós estamos aí nessas mudanças na vida de Tassiano. E sempre recordando a tristeza de Blandina, né? Foi o último parágrafo. Por mais fosse conduzida pelas abnegadas mãos paternas aos passeios no rio ou na floresta, nunca mais lhe assomaram à face as cores rosas e sadias da infância. Muitas vezes era surpreendida pelos familiares em lágrimas convulsivas e, quando interpelada por eles, informava, triste, que vira a sombra de Helena a rogar-lhe orações. Porque Helena cometeu suicídio, né? Lembra, né? É muito triste ver a mãezinha dela daquela forma, né? Pedindo orações. A gente sabe que o suicídio é um crime contra a sua própria vida, é um crime. E é muito sofrido. Não é que seja Deus punindo, não é uma punição, é uma lei natural realmente. Como a criatura estava ali ainda em plena saúde física, né? E ela de repente se achar no direito de tirar a própria vida, a gente sabe que o espírito fica ligado ao corpo. Então normalmente quando você
faz uma escolha de um suicídio, você quer fugir de uma situação de sofrimento. Só que não vai fugir, vai só piorar. Muito pior vai ficar, né? Então, por quê? Porque ninguém morre. Se realmente a vida fosse apenas material, morreu e acabou tudo, beleza, né? Tudo bem, então acabou, ninguém presta conta com nada, a gente deixa de existir. Mas a gente não deixa de existir. 2 anos correram apressados. Então vamos para 258. 258. Celso, robusto e bem disposto, lembra do menino que ele adotou? Era agora valioso companheiro do pai adotivo, cooperando nos trabalhos da pequena cavalariça, mas Blandina piorara sensivelmente. Se a jovem tentava qualquer número de harpa ou de canto, longos acessos de tosse obrigavam-na a interromper-se. Já estava doente. O pai, agoniado, não poupava sacrifícios para restabelecer-lhe a saúde. Mas a natureza parecia condenar a doente a infindáveis padecimentos. De passagem por Lyon, afamado médico gaulês de Mediolano, a nota do autor espiritual diz que Mediolano hoje é Évreux, que é uma cidade da França. Afamado médico gaulês da Mediolano foi chamado a opinar e aconselhou a Tassiano conduzisse a menina à cidade em que residia para meticuloso tratamento de sua especialidade. Provavelmente, a temporária mudança cooperaria para reerguer-lhe as forças. O pai, amoroso e dedicado, não vacilou. Sem recursos para despesas que exorbitassem o orçamento comum, contraiu vultoso empréstimo e partiu com os filhos no verão de 259. Não obstante, porém, os enormes débitos contraídos e apesar dos sacrifícios levados a efeito, no processo de cura que foi submetida, a enferma regressou sem melhoras. As lutas paternas continuaram, tormentosas. Desdobravam-se os dias inquietantes, quando inesperada visita veio surpreendê-los. Anacleta, a leal amiga, vinha despedir-se. Tendo ultrapassado meio século de existência, concluíra que não mais poderia tolerar as agitações da cidade imperial, porque Anacleta era, vamos dizer, a dama de companhia da Helena, né? Afirmava-se exausta. Blandina e o pai ouviram, apavorados, as notícias de que se fazia portadora. O velho Opílio morrera, atormentado por grandes pesadelos, no inverno de 2 anos antes, e Galba, talvez entediado dos excessos a que se rendera durante toda a vida, tentara a mudança para a campanha, no que fora impedido pela esposa, cada vez mais ávida de emoções e de aventuras. Porque eles têm uma diferença de idade enorme. Ela uma menina e ele o tio dela, né? Então ele deve ter aqui seus 50 anos. Pertinho da Anacleta. Pertinho da Anacleta. Então quando a gente se depara aqui, isso aqui é uma história real, né? Então Vetúrio foi capaz de mandar matar o homem, um amigo, né? Vamos dizer assim, um colega, para ter a esposa dele. E um homem que foi muito perverso, um homem que, de certa forma, manipulou a vida de todos os filhos. Mandou matar e manipulou a vida dos filhos para não dividir a herança. Então você para assim para pensar, a pessoa está nos seus momentos finais, na sua enfermidade, e na enfermidade viveu um pesadelo. Fica pior ainda, entendeu? Porque às vezes você passa por uma enfermidade, mas você está em paz. E às vezes você passa por uma enfermidade vivendo um verdadeiro pesadelo. Você vê espíritos, você pede para tirar. É uma agonia que não é fácil. Eu já acompanhei um caso assim, é muito triste. E é isso que a gente pensa. Poxa, a gente vive aqui na Terra como se nós nunca fôssemos
sair daqui. E saímos. Lucila, desde a morte de Helena, quando se afastara em definitivo da influência do antigo lar, parecia tomada por incompreensível fome de prazeres. Assim é que, enquanto o marido se retirava para o campo, confiava-se à perniciosa influência de quem? Teódulo. Lembra de Teódulo, que foi amante da mãe dela, que fixara a residência no palácio de Vetúrio, qual se lhe fora afeiçoado familiar. Imagina. E, de certa forma, quem é responsável pela situação de Lucila? Helena e quem mais? Teódulo. Quem mais? O avô. Porque o avô arquitetou tudo. Justamente o quê? Para não dividir a herança. Por que Tassiano casou com Helena? Por causa do Vetúrio, para não dividir a herança. Hoje em dia nós também não mudamos muito não. Se os teus filhos se apaixonarem por um pobre, não presta. Mas se os teus filhos se apaixonarem por um rico, presta. Nós não mudamos, nós somos assim ainda hoje. Os interesses materiais estão à frente dos emocionais. Então não tinha importância se a Lucila não gostasse de Galba, sendo tio delas. Isso aí é irrelevante. O importante é não dividir a herança. E em nome disso, vai acontecendo os atropelos. Em nome disso, vai acontecendo as desgraças. Olha aqui, 2 pessoas infelizes. O Galba e a Lucila. Que foi o que aconteceu com Tassiano e com Helena. Assim é que, enquanto o marido então se retirava para o campo, confiava-se à perniciosa influência de Teódulo, que fixara a residência no palácio. Então, parecia um familiar. O intendente acompanhava em múltiplas festas e favorecia-lhe afeições ilícitas, até que um dia, apanhado de surpresa por Galba, em posição equívoca, no tálamo conjugal, no leito conjugal, foi por ele apunhalado sem comiseração. A nossa Carla está lembrando, porque Teódulo também esteve na cama de Helena e o Tassiano se calou e se afastou. Já Galba não. Cometido o crime... Gente, olha a história. Aí você me pergunta, tia, isso tudo estava programado para acontecer? Não estava programado o casamento de Tassiano com Helena. Não estava programado o da Lucila com o Galba. Não estava programado o casamento da Cíntia Júlio com o Opílio. A morte do Quinto Varro. A morte do Quinto Varro. Então, tudo isso é resultado das nossas escolhas e péssimas escolhas. Isso só acontece no livro Ave Cristo? Não. Todos os dias nós estamos fazendo escolhas. Todos os dias. Tia, qual é a melhor escolha? É a que Jesus ensina. Qualquer escolha fora do que Jesus ensina, a gente vai estar fazendo um futuro tenebroso. E não tem como nós fugirmos. Nós temos a liberdade de escrever e somos obrigados a ler o que escrevemos, pautado na lei de causa e efeito. A gente traz a história, mas a gente tem que fazer um contraponto. A gente tem que trazer isso para a nossa vida, porque nós também estamos escrevendo a nossa história. Então, tudo é questão de escolha. Olha aqui o drama dessa vida aqui, de cada um. Era óbvio que a Lucila ia acabar traindo. O exemplo dela o tio, o exemplo, exatamente, ela tinha, a afinidade dela era com a mãe, e por isso a Blandina, a afinidade era com o pai. Vamos ver. Cometido o crime que, como tantos outros, passara despercebido das autoridades bem subornadas, mudou? Não mudou. O irmão de Helena acamou-se, delirando,
Por alguns dias, ela própria, Anacleta, velara por ele, mas, fatigada, cansada, obedeceu às instruções da dona da casa. Quem era a dona da casa? A Lucila. Olha o que ela fez. Anacleta velara por ele, mas, cansada, obedeceu às instruções da dona da casa, que lhe recomendava descanso. Na primeira noite, contudo, em que se entregou ao repouso, na câmara que lhe era própria, Galba faleceu misteriosamente. Asseverando algumas escravas de confiança, em surdina fofoca correu, que o amo fora envenenado pela própria mulher, com uma tisana, uma beberagem preparada por ela mesma. Quem ficou com todo o dinheiro? Agora, olha o peso da Lucila. Abandonou o pai. Abandonou a irmã. Traiu o esposo. E ainda matou o esposo. Olha a quantidade de débitos que a Lucila arrumou. E tudo isso a senhora Anacleta contando para o pai e a irmã ouvir. Tassiana e a filhinha choraram estas desgraças. A perda moral de Lucila aterrava-os. Insistiram com a velha amiga para ficar. Entretanto, a devotada servidora confessou que se fizera cristã e desejava a solidão para reconsiderar o caminho percorrido. Deliberara, desse modo, voltar à ilha de Cipro, atendendo ao pedido afetivo dos derradeiros parentes que lhe restavam. Acompanhada por 2 sobrinhos que lhe dispensavam cuidados especiais, não se demorou por mais de uma semana, despedindo-se então dos amigos queridos para sempre. Cenas do próximo capítulo. E assim nós conseguimos finalizar mais um estudo da obra Ave Cristo. Serve para a nossa reflexão que temos feito de nossas escolhas diariamente. E agradecemos a Deus nosso Pai, a Jesus o amor de nossa vida e aos amigos espirituais aqui presentes, que com toda paciência e carinho conduzem esse nosso trabalho. Graça te damos, Senhor.